Olá, eu sou a Natália e nós vamos começar agora a parte 2 da nossa aula de diluição e mistura de soluções. Na aula anterior, nós vimos uma fórmula para o cálculo de diluição e concentração de soluções, certo? E vimos também como calcular a nova concentração de misturas que possuem o mesmo soluto, certo? O mesmo tipo de soluto. Agora nós vamos ver o que acontece quando nós misturamos duas soluções ou mais soluções de solutos diferentes que não reagem entre si. Como, por exemplo, dois sais. Nós temos aqui, o que vai acontecer quando eu misturar uma solução A, que é uma solução de cloreto de sódio, que tem concentração 2 mol por litro e volume 600 ml. Vou misturar com a solução B de cloreto de cálcio, que tem concentração 4 mol por litro e volume 400 ml. E no final vou ter uma solução com um volume de 1000 ml, certo? Ou 1 litro. Agora, primeira coisa que a gente tem que pensar, quando o NaCl está em solução aquosa, ele vai liberar os íons Na+, e Cl-. Quando eu colocar o cloreto de cálcio em solução aquosa, ele libera o cálcio e 2 Cl-. Ou seja, cada 1 mol de cloreto de cálcio vai liberar 2 mols de cloreto, certo? A gente tem que prestar atenção nisso. Então, eu estou vendo que eu tenho 3 espécies, eu tenho 3 íons em solução. O íon sódio, o íon cálcio e o íon cloreto, certo? E a concentração desses 3 íons vai ser diferente na solução final. Então, vamos começar calculando a concentração do sódio. A notícia boa é que a gente não precisa de uma nova fórmula, a gente vai usar a fórmula que a gente usou para misturas de soluções com o mesmo soluto, certo? Que a gente tem essa fórmula aqui, certo? O que eu sei nessa fórmula? Que a concentração de sódio na solução A é 2, que o volume dessa solução A é 600. Nessa solução B, eu não tenho sódio, então a concentração de sódio aqui é 0 e o volume dessa solução é 400. Quando eu multiplicar isso aqui vai dar 0, vai sumir da minha equação. Eu quero saber a concentração final para o meu volume final de 1000 ml. Então, coloquei tudo isso aqui, certo? Minha concentração de sódio na solução B é 0. Isso aqui vai sumir, certo? Vou resolver essa equaçãozinha aí e vou achar que a concentração de sódio é 1,2 mol por litro, ok? Agora, vou calcular a concentração de cálcio. Eu tenho a mesma fórmula, certo? Só que agora eu não tenho cálcio nessa solução A. Então, a concentração de cálcio nessa solução A é 0, o meu volume 600. Quando eu multiplicar, isso aqui vai dar 0 e vai sumir da minha equação. A concentração de cálcio, na solução B é 4, certo? E o meu volume é 400. Eu quero saber a minha concentração final no volume de 1000, ok? Então, concentração de cálcio na minha solução inicial, A é 0. Resolvendo essa equação aqui, eu vou chegar que a concentração em mol por litro do íon cálcio é 1,6 mol por litro. Vamos fazer agora para o íon cloreto, certo? O que eu tenho que lembrar? A fórmula é a mesma, mas eu tenho que lembrar que de onde vem esse Ma, Va, Mb, Vb, eles vêm dessa fórmula aqui, que indica que o número de mol é igual a concentração em mol por litro vezes o volume, certo? Então, cada termo desse aqui está me indicando o número de mol. E eu tenho que lembrar que nessa segunda solução, cada 1 mol de cloreto de sódio vai me liberar 2 mols de cloreto. Então, aqui na frente, eu vou ter que multiplicar por 2, certo? Se eu tivesse 3 mols de cloreto sendo liberados, eu ia multiplicar aqui por 3, ok? Então, como é que vai ficar essa minha fórmula? Cloreto eu tenho nas duas soluções, certo? Então, na solução A, a concentração dele é 2 e o volume é 600. Na solução B, a concentração é 4 e o volume é 400.
Porém, eu tenho que multiplicar aqui na frente por 2, porque cada 1 mol aqui vai me liberar 2 mols de cloreto. Eu quero saber a concentração final para um volume de 1000 ml. Vou resolver essa equação e vou achar que a concentração de cloreto nesta solução é 4,4 mol por litro, ok? E o que acontece quando eu misturar duas soluções com solutos diferentes que reagem entre si? O exemplo mais comum disso são soluções de ácido e base, que a gente sabe que reagem formando sal mais água. Então, é um conceito que vocês vão ter que saber. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar ou para o professor de Química Inorgânica ou pode perguntar para mim mesmo. Fiquem à vontade, que eu sempre deixo meu e-mail no final da aula. Então, vocês têm que saber as reações de neutralização entre ácidos e bases. Vocês têm que saber montar essa reação e balancear essa reação, ok? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho uma solução de hidróxido de sódio, que é uma base, tem concentração 3 mol por litro e o volume de 600 ml. E eu tenho uma solução de ácido sulfúrico com concentração 2 mol por litro e volume de 400 ml. Eu quero saber qual vai ser a concentração das espécies que sobrarem nessa solução e que vai ter o volume final de 1000 ml, que é a soma dos dois aqui, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, como eu estava falando, vocês têm que saber montar a reação de neutralização. Não vou entrar em detalhes porque não é um assunto dessa aula, mas quem tiver dúvida, quem não souber fazer, pode perguntar depois, certo? Então aqui eu tenho a minha reação entre o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico, que vai me produzir o sulfato de sódio e água, certo? E eu sei nessa reação aqui que eu preciso de 2 mols de base para reagir com 1 mol de ácido e me produzir 1 mol de sal e 2 mols de água, certo? Então, primeiro, nós vamos usar a nossa formulazinha para calcular o número de mols de base que existe nessa solução, certo? Então, nós temos aqui, ó, que é o número de mol de base é igual à concentração, que é 3, vezes o volume, que é 0,6 litros. Agora, eu tenho que passar para litro, sim, porque a minha molaridade está em mol por litro, certo? Então, eu vou querer descobrir, para eu conseguir descobrir aqui o número de mol, eu tenho que passar o meu volume para litro, certo? Então, calculando aí, eu vou ter que o número de mols de hidróxido de sódio que existe nesta solução é 1,8 mol, certo? Agora eu vou ver a quantidade de ácido que contém na solução B, antes de eu misturar, certo? Vou usar a mesma fórmula. A concentração do ácido é 2 e o volume da solução é 0,4 litros. Calculando isso aí, eu vou ver que o meu número de mol de ácido sulfúrico na solução B é 0,8 mol por litro, ok? Agora, como eu tinha falado, ó, cada 1 mol de ácido precisa de 2 mols de base, sempre o dobro. E cada 1 mol de ácido produz 1 mol de sal. Vou tirar isso aqui da frente para dar espaço pra gente, vou deixar só os nossos números de base de ácido. Então, o que eu sei? Que no início, antes de eu misturar, eu tinha 0,8 de ácido e tinha 1,8 de base, certo? Só que eu sei que para cada 1 mol desse, eu preciso do dobro de mol de base para reagir. Então, se eu tenho 0,8 mol de ácido, eu preciso do dobro de mol de base, que é 1,6. Então, essa vai ser a quantidade que vai reagir. E cada 1 mol de ácido produz 1 mol de sal. Então, 0,8 mol de ácido vai produzir 0,8 mol de sal. Como a minha solução final tem 1 litro, eu já posso dizer que eu tenho 0,8 mol de sal no meu volume, que é 1 litro. Se eu não tivesse o volume final de 1 litro, se eu tivesse, vamos supor, 500 ml, ou seja, 0,5 litros, aí eu ia ter que pegar essa quantidade de mol e dividir pelo volume de 0,5, certo? Como eu já tenho 1 litro, eu não preciso botar na conta.
E eu sei também, aqui foi consumido completamente meu ácido, eu não tenho ácido na solução final, mas se eu tinha 1,8 e só 1,6 reagiram, ainda me sobraram 0,2 mols na minha solução que tem 1 litro. Então eu posso dizer que a minha concentração é 0,2 mol por litro, certo? Mesma coisa, se eu tivesse um volume diferente, aqui eu teria que dividir o número de mol pelo volume para achar a concentração em mol por litro. Essa ideia de reações entre ácidos e base, ela era muito utilizada num procedimento chamado de titulação, que é um procedimento para descobrir concentrações desconhecidas de ácidos, soluções de ácida ou soluções básicas, certo? Se você tiver pelo menos o volume dessa solução que você não sabe a concentração. Então aqui nós temos um exemplo de uma aparelhagem de titulação. Aqui eu tenho uma solução de HCl que eu não sei a concentração. Também coloquei aqui uma gotinha de fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido-base, que ela muda a cor de acordo com o meio, se o meio está ácido ou o meio está básico. Em meio ácido ou neutro, ela é transparente. Em meio básico, ela é rosa. Desculpa. Então, quando é consumido todo o ácido, essa solução passa de transparente para rosa. O rosa bem clarinho. Aqui eu coloquei um rosa forte para vocês verem a diferença, certo? Mas a gente costuma deixar aquele rosa bem clarinho, porque se a gente colocar base demais, a gente vai perder o ponto de equivalência, certo? Essa minha solução aqui é sempre chamada de titulado. E a solução que eu vou usar aqui é o meu titulante. Aqui eu tenho 50 ml de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 0,1 molar. Vou deixar essa solução gotejar. Quando todo o ácido for consumido, ela vai ficar bem levemente rosadinha, certo? E eu vi que para isso acontecer, eu utilizei 10 ml da minha base, já que sobraram aqui 40 ml, certo? Então vamos ver como é que funciona essa titulação. Eu tenho esse problema aqui, certo? Eu tenho 25 ml de um ácido, que eu não sei a concentração, e usei 10 ml de uma solução de base que tem concentração 0,1. Como é que a gente vai fazer para descobrir a concentração desse ácido? Mais uma vez, eu preciso saber da reação de neutralização. Aqui o hidróxido de sódio mais o ácido clorídrico vai formar o cloreto de sódio e água. E eu sei que para cada 1 mol de base eu preciso de 1 mol de ácido, certo? Então, aqui eu consigo, por essas fórmulas, achar o número de mol de ácido, que eu botei o índice A, através da concentração do ácido e do volume do ácido, certo? E eu consigo achar o número de mols de base através de multiplicar a concentração da base e o volume da base, certo? O que eu sei aqui? Pela reação, eu sei que para cada 1 mol de base eu preciso de 1 mol de ácido, certo? Então, para todo o ácido, vamos supor, se eu tenho 10 mols de ácido aqui, para todo esse ácido ser consumido, eu vou precisar de 10 mols de base. Se eu tenho 5 mols de ácido, eu preciso de 5 mols de base, certo? Ou seja, nesse ponto de equivalência, que é quando ocorre a mudança de cor, eu sei que o número de mols de ácido e de base tem que ser igual, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, já que é 1 para 1, o número de mols de ácido tem que ser igual ao número de mols de base, ok? Então no lugar de Ma, eu posso colocar MaVa. E no lugar de NB, eu posso colocar MbVb. E vou chegar nessa fórmula aqui de titulação, certo? Só que essa fórmula, ela vai servir quando tiver essa proporção de 1 para 1. A gente vai ver no próximo slide, quando não tiver essa proporção, como é que vai ficar, certo? Então, eu cheguei aqui na minha fórmula, vou completar com os dados que eu tenho. O que eu tenho? Eu quero descobrir a concentração do ácido, eu tenho o volume de ácido, que é 25 ml, eu tenho a concentração da base, que é 0,1 mol por litro, e eu tenho o volume da base, que é o volume que eu utilizei,
Se eu tinha 50 e sobraram 40, quer dizer que eu utilizei 10 ml. Resolvendo essa equação, eu vou ter que a quantidade de ácido é 0,04 mol por litro, ok? Agora a gente vai ver um exemplo que essa estequiometria entre ácido e base não é 1 para 1, para a gente ver como é que fica, ok? Esse raciocínio que a gente vai usar aqui, vocês vão poder usar para qualquer raciocínio, em qualquer porção estequiométrica. O que eu tenho aqui? Tenho uma solução agora de H2S, que tem 20 ml, e eu não sei a concentração dessa solução. Eu tenho 50 ml de base, 0,1 mol por litro, e sobraram 40 ml após o ponto de equivalência. Então quer dizer que eu usei 10 ml dessa solução. Primeira coisa que eu vou fazer, mesma fórmula, eu posso calcular o número de mol de ácido e número de mol de base por essas fórmulas, certo? Depois eu não posso esquecer da minha equação de neutralização, certo? Que tem que estar balanceada, senão vocês vão errar a questão, certo? Então, o que eu estou vendo aqui, ó? Que eu tenho 2 mol de base para 1 mol de ácido. Ou seja, o número de mols de base é sempre o dobro do número de mols de ácido, certo? Então, eu posso escrever isso matematicamente, ó. O número de mols de base é o dobro do número de mol de ácido, ok? Então, no lugar aqui de NB, eu vou colocar MbVb. E no lugar de Na, eu vou colocar MaVa. Mas eu tenho que manter esse 2 aqui. Lembrando, ó, o número de mols de base é o dobro do número de mols de ácido. Então, eu escrevi aqui, ó, o número de mols de base é o dobro do número de mol de ácido, certo? Resolvendo isso aí, vou substituir no lugar de MB e de... Só invertir aqui, tá, gente? Mas dá no mesmo, tá? Então, aqui eu tenho 2 vezes o número de mol de ácido e aqui o número de mol de base. Vou substituir agora com as minhas informações. Então, como é que vai ficar? Ó? 2 vezes a concentração de ácido, que eu não sei qual é, vezes 20 ml, que é o volume de ácido que eu tenho. É igual a 0,1, que é a concentração da base, vezes 10, que é a quantidade que eu utilizei. Resolvendo isso aí, eu vou achar que a concentração do ácido sulfídrico é 0,025 mol por litro, ok? Então, pratiquem bastante, resolvam bastante exercícios, porque tudo isso que a gente viu, tanto na aula de concentração, quanto nas aulas de diluição, precisa de bastante treino, tá, gente? Porque são muitas formas, muitas maneiras de serem resolvidas, às vezes vão ser resolvidas por regra de 3, então vocês precisam treinar e nesse momento que a gente está aí, o nosso contato está bem distante, eu sei que é difícil, mas tentem que vocês conseguem e eu e toda a equipe a gente está aqui para ajudar a qualquer problema que vocês estejam passando. Então entre em contato para qualquer dúvida, ok? Tá aí meu e-mail e até a próxima.